Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Se você não tem a sua Bíblia, você pode ler aqui na tela. Diz assim: pois os meus pensamentos... Quem é que está dizendo isso, irmãos? É o Senhor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Diga amém. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim declara o Senhor nessa noite. Amém? Você crê que Deus pode superar em muito as suas expectativas? Quantos aqui creem que Deus pode superar em muito as suas expectativas? O tema desta noite é o Deus que surpreende. Este é o nosso tema, é o que nós vamos conversar. Nós vamos falar um pouco sobre esta questão. Porque nós vivemos, irmãos, numa época que nada mais nos surpreende. Nada mais nos causa surpresa. Você sabe disso. Antigamente o futuro era algo inusitado, repleto de mistério, e tudo podia acontecer e nos surpreender. Não é verdade? Hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, nós já podemos fazer certas previsões, e parece que quase nada nos surpreende tão facilmente. Por exemplo, antigamente, quando uma mulher engravidava, tinha que esperar 9 meses para saber o sexo da criança. Quantas mulheres daquela época? Deixa eu ver. Olha lá, não era assim? E hoje, como é que funciona? Hoje, com poucos meses já de gravidez, usando um aparelho que vocês conhecem, o aparelho de ultrassom, você já consegue saber o sexo da criança. Hoje, através das pesquisas, você já sabe quem é que vai ganhar as eleições, antes mesmo das pessoas votarem. Às vezes é difícil ter uma surpresa. Os satélites de meteorologia dizem para a gente se vai chover ou se não vai chover. A gente já fica sabendo antes. É ou não é, gente? Os meios de comunicação, enfim, as redes sociais, elas trazem notícias para nós em tempo real. Né? Vocês veem, por exemplo, ontem o Fábio estava falando aqui, eu postei lá, estava no jogo do Corinthians, e eu postei a minha foto, todo feliz no começo do jogo, tal. De repente eu começo a receber um bombardeio de mensagens. Ei, pé frio! É tempo real. Não tem jeito. O Corinthians tomou gol, eu recebi um monte de mensagem, gente. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu fui repreendendo, entendeu, irmãos? Mas é assim, o meio de comunicação hoje, as redes sociais, elas trazem notícias em tempo real. E a gente vai se acostumando a ver e ouvir os desastres, as calamidades, que se tornam coisas normais para nós. Já se tornou algo comum, algo normal. Enfim, queridos, as coisas chegam a um ponto que nada mais surpreende. Nada mais surpreende. Mas eu queria dar uma notícia a você aqui nesta noite. E você precisa saber disso. Você precisa saber que existe um Deus que ainda age na vida dos seus filhos de maneira surpreendente. Eu não ouvi um glória a Deus, eu não ouvi um aleluia bem forte. Existe um Deus que é todo poderoso, que continua agindo na vida dos seus filhos de maneira surpreendente. A vida com Cristo é uma vida surpreendente. A vida com Cristo, ela é cheia de surpresas. Veja que o próprio Jesus, né? Durante a sua vida aqui na terra, durante a sua
trajetória neste mundo, Jesus sempre surpreendeu os seus seguidores e até os seus opositores, sempre. É interessante que Jesus, ele nunca dava a resposta que as pessoas esperavam receber. Isso é interessante. Até as parábolas de Jesus eram cheias de suspense. Você vê, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aquele filho, ele pega a herança e ele vai embora, vai viver a sua vida fora de casa. Aí eu fico pensando, quem é que esperava na volta do filho, o pai receber aquele filho com uma festa ainda? Olha só que surpresa. Você vê, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Eu fico pensando, será que o homem espancado naquele caminho de Jericó esperava ser socorrido logo por um samaritano? Os samaritanos tinham status de odiados e indignos. Então, quer dizer, a Bíblia nos surpreende. Há textos que são surpreendentes. Não é verdade, meus irmãos? Aprenda nesta noite, entenda que você está servindo um Deus que é um Deus cheio de surpresas. É um Deus surpreendente. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui nesta noite. Sobre um Deus que surpreende. O Deus a quem nós servimos, que nós cremos, é um Deus que sempre está surpreendendo. Sempre nos surpreende. Mas o que é surpreender? Segundo o dicionário, olha só. Surpreender é um verbo transitivo que significa, o que, irmãos? Vamos lá? Causar surpresa, pasmar, espantar, desconectar, abismar. Tem mais alguma coisa? Não. Não, né? E veja bem, por mais que você ore, por mais que você busque a Deus, que você estude a palavra, que você conheça a palavra de Deus, é impossível, diga impossível, é impossível discernir os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. É impossível para o homem, na sua pouca inteligência, se assim eu posso dizer, sua pequena imaginação, compreender a totalidade da grandiosidade de Deus. É impossível, queridos, é impossível. É como se Deus estivesse numa frequência muito acima da nossa, num prisma diferente, mais elevado do que o meu, do que o seu e do que o nosso. Por isso que Isaías está dizendo aqui, no texto no versículo 9, se você tem a Bíblia aberta, você pode ler comigo. Ele diz assim no versículo 9, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Veja, meu irmão e minha irmã, você está diante de um Deus grande, de um Deus que é tão grande e nós somos tão pequenos. Você está diante de um Deus que é poderoso e nós somos tão fracos e tão limitados. Você está diante de um Deus que é imortal e nós somos meros mortais. Você está diante de um Deus que é santo e nós somos pecadores. Ele é tudo e nós somos pó. Somos nada, queridos. Mas mesmo assim, o nosso Deus, ele vive surpreendendo, causando surpresa, causando espanto aos moradores da terra. Este é o nosso Deus. Você pode dizer amém? E aí quando alguém diz assim, Ronaldo, poxa vida, acabou, para mim já não tem mais jeito, para mim já não tem mais solução. Aí vem Deus e te diz assim, de maneira surpreendente, ele diz assim, não acabou, isso é apenas o começo. Quando o vaso se quebra, Deus te surpreende, e Ele pega os cacos deste vaso e faz um vaso novo. Glória a Deus. Você que está doente, quando o médico diz assim, olha, para você já não tem mais solução, para você já não tem mais cura, Deus te surpreende, Ele diz assim, eu sou o médico dos médicos, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura. Quando alguém diz para você, olha, você já não tem mais solução, para você não há solução, as portas já se fecharam para você, não tem jeito. Deus te surpreende, Ele diz assim, as portas que eu abro, ninguém pode fechar, e quando eu agir, ninguém poderá impedir.
Esse é o nosso Deus, queridos. O Deus que nos surpreende. E este é o Deus que eu e você precisamos servir e crer. O Deus do impossível. O Deus que surpreende. E olhando para a Bíblia, nós podemos observar Deus agindo na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E nós podemos ver, as ações de Deus sempre surpreenderam as pessoas. E hoje não é diferente. Porque eu creio, irmãos, que Deus pode nos surpreender. Deus vai te surpreender nessa noite. Você tem essa expectativa no seu coração? Olha, coisas poderosas poderão acontecer na sua vida ainda hoje. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas eu queria deixar com vocês aqui 5 características de Deus que surpreende o ser humano. 5 características, para a gente pensar junto aqui. A primeira delas é que Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Vamos repetir isso juntos? Vamos lá. Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Quando a gente lê a palavra de Deus, logo a gente descobre que as escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas. Porque qual é o nosso critério de escolha? A gente escolhe pela aparência, por aquilo que a gente vê por fora. A gente escolhe pela beleza, pela estatura, pela força física, pela maneira de falar, pela eloquência. Mas Deus, queridos, escolhe pelo que Ele vê dentro. Pelo que Ele vê lá dentro, o nosso coração, os motivos, as motivações, as intenções, o caráter. Engraçado e interessante porque Deus sempre anda na contramão, né? A lógica humana sempre está na contramão. Porque nós escolhemos sempre os melhores aos nossos olhos, os mais bonitos, os mais bem preparados. Nós escolhemos aqueles que são mais capacitados, mas Deus surpreende, Ele escolhe os piores, entre aspas. Deus escolhe os piores, ou seja, aqueles que são fracos, os desprezados, os esquecidos e os discriminados pela sociedade. É esse que Deus escolhe. Vamos ver um exemplo bíblico disso? Quem é que Deus escolheu para derrubar o gigante Golias? Deus não escolheu Saul. Deus não escolhe Saul, que era o mais belo e o maior homem em estatura em Israel. Deus não escolhe. Deus não escolhe Eliabe. Quando o profeta Samuel viu Eliabe, ele ficou admirado com a sua aparência, ficou admirado com a sua estatura. Mas esse não foi o critério de Deus. Para derrotar aquele gigante, para reinar sobre Israel, Deus surpreende a todos, escolhendo um garoto chamado Davi. Um garoto desacostumado da arte da guerra. E que, no entanto, foi diante de um gigante e derrotou um gigante. Derrubou um gigante. Então veja, queridos, veja que Deus surpreende a todos e escolhe Davi, que era um pastor de ovelhas, esquecido pelo seu pai Jessé, desprezado pelos seus irmãos, discriminado pelo próprio rei Saul, desprezado por Golias, mas este foi o escolhido de Deus, porque Deus disse lá em Atos 13, 22, achei Davi, homem segundo o meu coração. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Você vê que o pai dele, Jessé, não o achou. Os irmãos não acharam. O profeta Samuel não achou. O rei Saul também não achou. Mas Deus achou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diz na continuação do texto, Deus continua sendo um Deus de surpresas, irmãos. Diga aleluia. Olha, para mim é muito claro que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Veja o que é que diz 1 Coríntios, olha na tela, vamos ler juntos esse texto? Você conhece, vamos juntos? Deus escolheu o que, irmãos? As coisas loucas deste mundo, para confundir o quê? As sábias. E o que mais? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar, para confundir as que são. Amém. Há outros exemplos na Bíblia.
das escolhas surpreendentes de Deus, né? Por exemplo, você vê lá, olha lá na tela, Abraão e Sara lá em Gênesis no capítulo 17. Veja, Deus escolheu um homem idoso, uma mulher estéril, para fazer deles uma grande nação. Você vê Deus escolhendo Jacó. Jacó que era o trapaceiro, o enganador. Deus escolhe Jacó para fazer dele pai das 12 tribos de Israel. Você vê Deus escolhendo José, que foi preso injustamente, e ele escolheu um homem ali na prisão para fazer dele governador do Egito. Olha as escolhas de Deus. Deus escolheu Moisés. Escolhe Moisés, um homem que tinha dificuldade para falar, era gago, estava no deserto, tomando conta das ovelhas, e Deus escolhe este homem para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e levar até a terra da promessa. Deus escolhe uma mulher samaritana, uma mulher que tinha uma reputação duvidosa. Deus escolhe justamente essa mulher com essa reputação duvidosa para anunciar em Samaria o Salvador do mundo. Esse é o nosso Deus. Deus escolhe Paulo, irmãos. Deus escolhe Paulo, perseguidor dos cristãos, para fazer dele apóstolo dos gentios. Deus escolhe a mim, Deus escolhe a você. E Ele usa quem Ele quer. Você vê como é que Deus faz, queridos? Ele escolhe e Ele usa quem Ele quer. Deus usou até uma mula, escolheu até uma mula para falar. E Ele continua usando as mulas até hoje. Por que você deu risada? Você se identificou assim? Eu sim. Deus usa até mula. Deus usa até bezerra. Alguns não entenderam a piadinha. Deus usa quem Ele quiser, Deus escolhe quem Ele quer. Glória a Deus por isso. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você, Ele escolheu esta comunidade de pessoas tão pequenas, tão falhas, tão limitadas, mas Ele escolheu para que possamos ser um instrumento de bênçãos nas mãos dEle. Deus continua nos surpreendendo por suas escolhas. Diga aleluia. Olha a segunda coisa que eu vou deixar para o teu coração. Deus nos surpreende com a solução dos problemas. Vamos repetir isso juntos, irmãos? Vamos lá? Deus nos surpreende com a solução dos problemas. Todos nós aqui enfrentamos dificuldades e problemas. É ou não é, gente? Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, lutas, claro. Todos nós passamos e enfrentamos dificuldades. E vocês sabem que existem problemas que surgem na nossa vida que às vezes vão além da nossa capacidade de resolver, da nossa força, da nossa capacidade. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é uma enfermidade que surge de uma hora para outra. A gente não estava esperando aquilo. Quem já não enfrentou situações assim? Existem situações na nossa vida que parecem não ter uma solução, e nós temos aquela sensação de que tudo está perdido, já não tem mais solução. Você já se encontrou assim? Com este sentimento, dizendo assim, puxa vida, não tem mais solução para isso. Está perdido. Mas é nessa hora, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos e devemos confiar no nosso Deus. Porque quando tudo está perdido, quando tudo parece perdido, Deus pode fazer surpresas na sua vida. Glória a Deus. Deus tem a solução para os nossos problemas, queridos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus nunca repete a mesma fórmula ou a mesma forma. Você pode perceber isso. Não tente colocar Deus dentro da caixa. Não tente colocar Deus, limitar a atuação de Deus. Não. Há uma frase que me chama a atenção do Rubem Alves, que ele diz assim: Deus é um pássaro, a religião inventou a gaiola. Olha que frase interessante. Deus é um pássaro e a religião inventou a gaiola. A religião é isso, tenta limitar Deus, a atuação de Deus, dentro da gaiola, dentro de 4 paredes. Mas não há como nós limitarmos a atuação de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. É Ele quem sustenta o universo nas suas mãos, e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como bem entender. Ele é o nosso Deus, Ele é grande,
Você crê assim também ou não? Então não tente colocar Deus dentro dos seus padrões, do seu jeito de pensar. Porque Deus, Ele é imprevisível. Ele faz o inesperado. E Ele faz cair por terra o tédio do previsível. É assim que Deus age. Deus nos surpreende na solução dos problemas. Mas o que me chama a atenção é que parece que nunca é da mesma maneira, da mesma forma. Observe uma coisa aqui, pensa comigo. Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho? Quantas vezes? Apenas uma. Já outra vez, quando você olha no Novo Testamento, Jesus caminhou, andou por cima das águas. Deus faz do jeito que Ele quer. Você vê o exemplo na tela lá que eu coloquei para vocês. Olha só, em Atos no capítulo 12, para tirar Pedro da prisão, Deus enviou um anjo e as portas se abriram. Aí você vê depois o texto lá de Atos, capítulo 16, para tirar Paulo da prisão, Deus enviou um terremoto perto da meia-noite. Maneiras diferentes. Olha, veja lá um outro exemplo. Você vê o cego Bartimeu, em Lucas no capítulo 18, versículo 42, o cego Bartimeu, Jesus disse para ele assim, apenas veja. E a Bíblia diz que ele viu. Depois, o cego de nascença em João no capítulo 9, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos daquele cego e mandou o cego lavar no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele viu. Então Deus faz como Ele quer. Deus sempre está nos surpreendendo com as soluções dos problemas. Sempre. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa, eu estou certo nesta noite, que Deus tem solução para o seu problema, sim. Você pode dizer isso para injetar fé no coração do seu irmão, diga assim, meu irmão, minha irmã, olha, Deus tem a solução para o problema que você está vivendo, creia nisso, e Ele vai te surpreender. Olha, eu não sei qual é a maneira que Ele vai agir. Você que está doente, eu não sei se Deus vai usar os médicos, ou através de uma oração que a gente fizer aqui no final você vai ser curado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei você que está sem emprego, se Deus hoje Ele abre uma porta de emprego, ou então você vai ser abençoado por alguém. Também não sei. Eu não sei se você tem um filho que está longe dos caminhos do Senhor, se ele vai se converter na igreja, ou então Deus vai levantar uma pessoa para ir até a tua casa e falar de Jesus para ele. Eu não sei. Deus tem o seu jeito, o seu modo, Ele faz do jeito que Ele quer. Eu não sei como é que Deus vai agir, mas uma coisa, eu estou certo que Ele vai fazer surpresa sim na sua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Ele vai te surpreender. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Amém. Terceiro, Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Vamos repetir juntos? Diga bem forte isso. Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Olha, nós estamos vivendo numa época de uma crise de fidelidade. E vocês sabem disso, uma das marcas atuais dos dias de hoje é a infidelidade. Quantas pessoas se dizem cristãs, servos de Deus, servas de Deus, mas são infiéis? E quando eu falo de fidelidade, não estou apenas falando a respeito de uma relação conjugal. Não, não é isso não. Mas também isso, mas dos nossos relacionamentos em geral. Na igreja. É interessante isso na igreja, infidelidade na igreja, nos relacionamentos, na palavra. Tem gente que diz assim, olha, eu tenho uma aliança com você, mas quando isso é testado, é provado, rompe essa aliança facilmente, vai embora, vira as costas. Que triste realidade. Isso acontece, tem acontecido ou não, irmãos? Olha, gente, ao longo da minha vida, eu tenho hoje 25 anos de idade. Por que vocês estão rindo? Não, parece menos, né? Alguém falou. Obrigado, obrigado. Olha, gente, eu tenho 44 anos. 44 anos. Estou 44 anos dentro da igreja.
E o que eu já vi de gente passando por aqui nessa comunidade e dizendo para o meu pai: olha, eu tenho uma aliança com o Senhor. Isso é maravilhoso. E mais, tem uma aliança com o Senhor e com a sua família. Eu estou ficando careca de ouvir isso. Literalmente. E aí, um primeiro problema, a primeira questão, uma pequena divergência, viram as costas e vão embora. Traem, não são fiéis na palavra, não são fiéis nas suas decisões, nas suas promessas, e pior, são infiéis a Deus. Isso é o pior, é o mais triste. Mas neste mundo de infidelidade, irmãos, Deus nos surpreende com a sua fidelidade inabalável. Que bom saber disso. Deus, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel à sua aliança conosco. Deus é fiel a nós. Deus é fiel em tudo e em todas as coisas. Quantas pessoas já disseram para você o seguinte: olha, se precisar de alguma coisa, irmão, conta comigo. Conta comigo, irmão, qualquer coisa me procure. Pode contar comigo, mas na hora que o bicho pega, na hora do vamos ver mesmo, te deixou sozinho. Já aconteceu isso com você ou não? Quantos aqui já enfrentaram situações assim? Mas Deus não é assim. Deus não age assim. Deus é fiel. E se for preciso, Deus vai com você no meio das águas. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Isaías 43:2, vamos ler juntos? Olha o que é que ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Glória a Deus. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Se for preciso, Deus entra com você no vale da sombra da morte. O que é que diz o texto? Próximo, Salmo 23, versículo 4. Você pode ler bem forte comigo? Vamos lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fez a seguinte declaração na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ainda que formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus continua nos surpreendendo pela sua fidelidade. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus continua sendo fiel. Quarto, Deus nos surpreende pelo seu poder. Vamos repetir isso? Olha, irmãos, nós somos seres humanos pequenos, limitados, falhos, mas o nosso Deus é grande e não há limites. Não há limites para o seu poder. Esse é o nosso Deus. Ele sempre nos surpreende pelo seu poder. E não há enfermidade, por exemplo, que Deus não possa curar. Não existe enfermidade que Ele não possa curar, não há problema que Ele não possa e não consiga resolver, não há demônio que Ele não consiga expulsar. Nada é difícil para Deus, nada é impossível para Deus, o Criador dos céus e da terra. Nada é impossível. Há um episódio muito interessante, lá em Atos, no capítulo 3, versículo 1 a 10, diz na tela: Pedro e João e um paralítico pedindo esmolas na porta do templo. Quando Pedro e João subiam para o templo para orar, na hora nona, diz o texto, na porta do templo havia um paralítico, fazendo o quê, irmãos? Pedindo esmola, diz o texto. E quando ele viu lá Pedro e João se aproximando, ele colocou os olhos nos dois, esse paralítico, e ele disse: uma esmola, por favor. Vocês têm uma esmola? E aí Pedro respondeu o quê? Pedro disse: olha, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda. E aí ele estendeu as mãos ali para o paralítico, e ele levantou e andou, e ele entrou no templo glorificando ao nome de Jesus. Que história linda. Aquele homem, com aquele problema, aquele homem paralítico sofria demais com as suas limitações. A incapacidade física daquele homem fazia com que ele fosse dependente das pessoas, dos outros. Sempre alguém tinha que ajudá-lo. Alguém sempre tinha que carregá-lo até a porta do templo. Ele dependia das esmolas dos outros para sobreviver.
Esse era o quadro da vida deste homem. Mas naquele dia, este homem teve uma grande surpresa. Deus o surpreendeu. Quando ele viu logo ali Pedro e João, ele pensou: poxa, eu vou pedir uma boa esmola, esses dois aí estão com cara de rico. Acho que eu vou ganhar uma boa grana desses dois. Vou pedir uma esmola. Mas logo ele ouviu o seguinte: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos algo diferente, nós temos o poder de Deus na nossa vida, e é isso que nós te damos. Então, neste momento, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Acho que você pode aplaudir melhor. Irmãos, Deus surpreende pelo seu poder, e Ele pode nesta noite nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, porque a palavra do Senhor declara, eu quero que você leia bem forte comigo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus, irmãos, não tem comparação. Ele muda em um momento aquilo que eu e você não conseguimos mudar a vida toda, num instante, num piscar de olhos. Deus pode reverter a situação. Uma vez o salmista disse, lá no Salmo 62, versículo 11, olha só: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a quem, irmãos? Pertence a Deus. Olha o outro texto aqui da palavra do Senhor, Jeremias 10, 12, vamos ler juntos? O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Você sabe que a maior demonstração do poder de Deus foi a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Foi a vitória de Jesus sobre a morte. E esta vitória, a vitória de Jesus na cruz do Calvário, nos garante hoje, irmãos, uma vida eterna, uma vida em comunhão com Deus, que é para todo aquele que crê. Glória a Deus. Deus continua nos surpreendendo através do seu poder. E por último, Deus nos surpreende pelo seu amor. Vamos repetir isso, irmãos? Vamos lá? Deus nos surpreende pelo seu amor. O amor de Deus nos surpreende. É muito fácil a gente amar quem a gente gosta. Isso é simples. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por quem? Por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. Estávamos distantes de Deus. O pecado nos separando de Deus. E mesmo assim, Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós inimigos, estávamos afastados de Deus, pecadores. E Deus nos amou. Deus nos ama como somos. Deus nos ama apesar de. Deus nos ama apesar das nossas fraquezas. Deus nos ama apesar das nossas limitações, dos nossos erros e dos nossos fracassos. Deus continua nos amando, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é o que, irmãos? Deus é amor. 1 João 4,8 faz essa declaração. Deus é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é o próprio. Deus é amor. Veja que o texto não diz que Deus ama, não diz que Ele poderia amar, não diz que Ele pode amar, ou que Deus amou, ou que amará. Pelo contrário, o texto aqui está dizendo Deus é amor. E o que é que significa dizer que Deus é amor? Significa, queridos, que o próprio Deus, a sua natureza, o seu ser é amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor e Ele ama você. E o amor de Deus nos causa, queridos, tanta surpresa, porque Ele chegou ao ponto de dar aquilo que Ele tinha de melhor, que foi o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Foi o que Deus fez. O que é que diz João 3,16? Texto que a gente aprende na escola dominical. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo do quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Veja, Deus é amor
fala da sua natureza, da natureza de Deus. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira, fala da ação deste amor. Porque o amor é o que o amor faz. O amor não se contenta com boas intenções. Eu tenho tanta boa intenção de servir a Deus. Eu quero tanto me dedicar no serviço a Deus. Mas Ele entende o meu coração. Estou vivendo um tempo tão difícil na minha vida. Esse dia nunca chega. Mas Deus conhece a intenção do meu coração. Irmãos, o amor não se contenta com boas intenções. Porque o amor acontece com atitude, com compromisso. O amor acontece com um gesto de sacrifício, de abrir mão de alguma coisa. E como eu mencionei ainda hoje pela manhã, nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome desse amor. Não diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa. Tem gente que diz que ama a igreja e não abre mão dos passeios. Só vem no culto de ceia. Está repreendido em nome de Jesus. Tá? Isso não acontece aqui nessa comunidade. Não, eu amo a Deus, mas não abre mão dos passeios. Eu amo a minha família, mas não abre mão das baladas, das noitadas, das bebedeiras. Não abre mão. Então não ama. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Você ama? Se você ama, se você está disposto a abrir mão de alguma coisa? Porque foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus amou o mundo do quê? De tal maneira, o que Ele fez? Olha a ação aqui, olha a ação. Ele deu o seu Filho, porque o amor é o que o amor faz. Deus não somente nos amou, mas Ele colocou este amor em ação, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a palavra do Senhor, Ele nos amou profundamente. Ele nos amou profundamente, é um amor eterno de Deus. O amor de Deus nos surpreende. Hoje eu e você estamos aqui, queridos, é somente por causa do amor de Deus e da sua graça. Amém? Eu quero fechar essa mensagem e concluir com você fazendo uma pergunta importante. Qual o milagre que você precisa hoje, hein? Qual o problema que você está enfrentando? Já vai pensando aí, porque nós vamos orar em cima disso. Porque se hoje você crer, Deus pode te surpreender com a tua vitória, meu irmão. Deus pode recomeçar aquilo que acabou. Deus pode restaurar o vaso que foi quebrado. Deus pode fazer aquele sonho perdido se tornar uma realidade. E se nada mais neste mundo te surpreende, meu irmão, Deus pode te surpreender. Vai ter surpresas na sua vida nesta noite em nome de Jesus. E no final de tudo, quando nós nos encontrarmos com Jesus, queridos, na glória vai ter surpresa lá no céu. Vai ter surpresa. Foi o que Paulo falou. Olha o que Paulo disse. As coisas que o olho não viu. Isso fala de surpresa. O que mais? Aquilo que o ouvido não ouviu. Fala de surpresa. E não subiram ao coração do homem. Surpresa. São aquelas coisas que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Você tem ideia de tudo que te espera quando você chegar no céu? Você tem ideia? Você imagina o que é que você vai encontrar do outro lado lá? Você já imaginou? Uma coisa você pode ter certeza, vai ter surpresa. Inclusive, pessoas que você achava que estariam lá, de repente você não vai encontrar. Outras que você dizia assim, isso aí já foi para o inferno. Com tripa e tudo. De repente você vai encontrar lá. Vai ter muita surpresa lá no céu. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há surpresas. Uma coisa a gente sabe, que no céu a gente não vai precisar pagar IPTU. E nem IPVA. Nem tomar Buscopan. Nem Rivotril. Alguém disse amém? Isso a gente sabe. Queridos, Deus nos conduz de surpresa em surpresa até a surpresa final. Vai ser assim conosco, em nome de Jesus. Receba esta palavra.